E aí, meu povo, vocês sabem o que é cybercultura? Esse é o tema do vídeo de hoje, porque eu vou comentar esse livro aqui do filósofo Pierre Levy, Cybercultura. Está começando mais um vídeo no meu, seu, no nosso. Um belo dia resolvi pensar esse canal que produz conteúdo filosófico semanalmente. Então já vai se inscrevendo aqui, querido. Ativa o sininho para receber as notificações, porque semanalmente eu posto 2 vídeos, tá? Um na quarta e um na sexta, então não perde. E me segue lá no Instagram, @liafreitasfilo. Lá eu produzo conteúdo todo dia, faço enquetes, abro caixinha de perguntas, vocês sugerem temas e é lá que eu mostro as minhas metas de leituras do mês. Então vocês já podem saber aí mais ou menos quais são os livros que eu vou trazer aqui para comentar. Bom, gente, então como eu falei no comecinho do vídeo, o tema de hoje é comentar esse livrinho aqui do Pierre Levy, francês aí, que escreveu Cybercultura. E esse livro, gente, eu já tinha lido da metade pro final dele, né? E dessa vez eu comecei a ler de fato do início e também fiz uma leitura assim fichando, né? Pode até ver que o livro tá bem assim riscadinho, todo anotadinho, todo cheio de interferências, né? Porque realmente eu fiz um estudo dessa vez um pouco mais profundo. Bom, eu queria dizer que esse livro aqui é um livro teórico sobre o assunto. No entanto, eu acho que é um livro que tem uma linguagem boa, no sentido de que qualquer pessoa, mesmo que não esteja envolvido aí no meio acadêmico e nas discussões a respeito desse assunto, é capaz de entender. O Pierre Levy nesse livro aqui tem essa escrita bem clara, inclusive quando ele vai se utilizar de conceitos um pouco mais complexos e filosóficos, ele faz questão de dar uma explicada. Então, por isso que na maior parte do tempo, mesmo que você não tenha assim uma introdução, uma leitura acadêmica ou filosófica ou sociológica, enfim, é capaz de você compreender esse livro tranquilamente. E eu recomendo fortemente a leitura desse livro, gente, para qualquer pessoa, porque existe um detalhe. Nós todos aqui estamos nessa cybercultura, que eu vou já falar o que é cybercultura, né? Mas todos nós estamos inseridos nesse contexto, mas a gente estar no cyberespaço, estar na cybercultura, é uma vivência muito mais do que uma compreensão consciente. E para mim, aí é que nasce as problemáticas da convivência nesses cyberespaços e todas as questões que hoje quem vive na era da internet, conectado, né, por essa rede aí, sabe muito bem o que eu tô falando. Bom, gente, então assim, a internet é uma coisa que a gente usa sem manual de instrução, a gente não sabe como é que as informações chegam até a gente, como é que funcionam as estruturas desses ambientes virtuais que a gente participa, e muitas vezes eu acho que a gente acaba caindo em armadilhas dos procedimentos e estruturas desses espaços e dessa cultura que se forma nesses espaços virtuais. Então, por isso que eu acho super importante a leitura de um livro como esse, para que a gente comece a entender melhor exatamente quais são não só as problemáticas, mas principalmente as potencialidades positivas dessa cybercultura, que é o foco desse livro aqui. Então, afinal, o que é esta bendita cybercultura? Gente, são os modos de ser, de se comunicar, os modos de produção de conhecimento e de troca de informação, de socialização que a gente tem nesse cyberespaço, nessa conexão em rede que, por exemplo, a internet dá a possibilidade pra gente. Isso aqui que eu fiz uma conceituação assim bem simples, bem resumida, mas obviamente entender de fato profundamente com todas as pluralidades do que é cybercultura só lendo de fato o livro. E aí hoje eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Primeiro eu vou falar dos pontos interessantes que eu achei desse livro e depois eu vou falar dos pontos não tão interessantes assim. Bom, os pontos interessantes são algumas premissas e perspectivas que eu achei super legais que ele traz nesse livro, e a primeira delas é o fato de que o Pierre Levy, ele não faz uma diferença entre o virtual e o real. Inclusive eu já tenho um vídeo aqui falando sobre o livro do Pierre Levy que se chama O que é o Virtual, vou deixar aqui no card para vocês verem depois, explicando melhor essa conceituação, mas eu vou trazer no vídeo de hoje também um pouco sobre ela. Então ele vai falar, gente, que o real e o virtual têm suas diferenças, mas essas diferenças não vão estabelecer uma relação de oposição, porque a virtualidade é algo que faz parte do real, independente aí da era digital, dos computadores e da internet. O que o Pierre Levy vai chamar de virtualidade seria basicamente esse componente simbólico da realidade, quando, por exemplo, a gente fala uma palavra ou escreve uma palavra, né? A linguagem, ela já tem um componente virtual. Por exemplo, eu falo a palavra copo, né?
Copo, aqui na linguagem falada, ele tem uma materialidade, porque é um som que eu produzo, que gera certo sentido na minha mente e na sua mente. Então, esse sentido está no campo da virtualidade, porque o sentido da palavra não é algo palpável. E aí ele vai falando um pouco ao longo do livro essas características desses ambientes virtuais, desses cyberespaços, desse aspecto da virtualidade que agora está conectado em rede, nesses ambientes, criando essa nova cultura digital. E aí ele vai pegar a explicação do Aristóteles, né, aqueles conceitozinhos do Aristóteles de ato e potência, para falar um pouco sobre essas características. Para quem não sabe, o Aristóteles vai utilizar de duas categorias para explicar o movimento das coisas na realidade. Então ele vai dizer que tudo na natureza, na realidade como um todo, tem ato e potência. O que é isso? Vamos pegar o exemplo de uma semente. A semente, ela tem em potência dentro dela a possibilidade de virar árvore. Enquanto ela está sendo configurada ali como semente, ela é semente em ato, mas dentro dela existe as potencialidades de se tornar uma árvore. Quando ela finalmente se torna árvore, ela se torna árvore em ato, mas aquela árvore tem potencialidades de se tornar, por exemplo, uma mesa de madeira ou uma cadeira e por aí vai. Então, o Pierre Levy vai pegar essa perspectiva filosófica para explicar o virtual. O virtual é o ambiente dessas potencialidades, porque se a gente for pensar, dentro da semente existe uma virtualidade, uma potencialidade de se tornar árvore. Não é algo concreto, não é algo palpável, mas está assim dentro de um sentido virtual, digamos assim, esse sentido simbólico e abstrato. Então, esses ambientes virtuais que a gente participa, eles são ambientes cheios dessas potencialidades e por isso muito mais fluidos e caóticos do que a nossa realidade física e palpável. E aí ele vai explicar que essa virtualidade específica do ambiente digital ela está muito ligada à desterritorialização. Meu Deus, esse nome é muito difícil. O cyberespaço e a cybercultura, ela não tem um lugar fixo, um ambiente específico onde ela acontece. Lógico que ela vai depender de uma série de fatores físicos e palpáveis, porque são as máquinas que vão sustentar a possibilidade da existência desse cyberespaço, obviamente. Mas não é exatamente na máquina, no seu celular, no computador ou naqueles grandes computadores como os Big Datas que exatamente vai estar esse ambiente virtual. Nossos ambientes digitais, como por exemplo a internet, elas vão intensificar esse processo de virtualidade, de fluidez, de potencialidade e de uma desterritorialização. E é por isso que esses ambientes eles são tão ricos, plurais e ao mesmo tempo tão caóticos e problemáticos. Outra coisa muito bacana, que vai ser uma das hipóteses principais que ele vai trabalhar no livro, é falar sobre uma universalidade sem totalidade. Ele vai dizer que a cybercultura ela é universal, mas ela não é totalizante. E o que ele quer dizer com isso? Como a cybercultura ela se estabelece através dessa comunicação em rede, dessa conexão, dessa integração planetária, ela é um tipo de cultura que se espalha e que abrange assim de forma muito rápida toda a humanidade. E aí ela traz todo mundo para a produção de algum tipo de sentido, de algum tipo de conhecimento, de forma plural, de forma ampla, mas não existe um sentido único e fechado na cybercultura. Por exemplo, ele vai dizer que a ciência ou a religião, ela também tem esse caráter de universalidade, ela também amplia suas ideias, comunica essas ideias, existe conexão entre essas ideias, sejam científicas ou sejam religiosas, mas tanto a ciência quanto a religião, elas vão estabelecer um sentido único. E a cybercultura, gente, ela tem um caráter de ligar e conectar mais e mais de forma infinita os pontos nessa rede de comunicação. Então, como ela está sempre se expandindo, ela está sempre aberta, ela nunca se fecha totalmente em um sentido único. Por isso que você pode ter nessa mesma cybercultura e no mesmo cyberespaço pessoas que pensam de uma forma e outras pessoas que pensam de forma completamente diferente. E por mais que possa haver um esforço desses grupos de pensamento diferente em fechar os seus próprios sentidos, digamos assim, mas é impossível fazer isso de forma ampla na cybercultura como um todo. E aqui eu entro em outro ponto, o último que eu vou falar, de algo super legal que eu achei no livro, que é o conceito de inteligência coletiva, que ele tem um outro livro que fala só sobre isso, mas nesse cybercultura ele fala bastante. Uma das coisas que ele fala de contribuição maior que a cybercultura trouxe foi esse conceito de inteligência coletiva. O que é isso? Porque esses ambientes digitais conectados em rede abrem a produção de um conhecimento através da troca. Então é um conhecimento sempre ativo, aberto, plural e que sai um pouco daquela concepção de conhecimento verticalizada, institucionalizada e hierarquizada. E aí ele diz que o maior benefício disso não é só a expansão, desse conhecimento
para todos, mas é trazer para as pessoas a possibilidade de que cada um pode contribuir de fato com esse conhecimento, sem depender de algum tipo de tutela ou de autoridade que legitime ou não o seu discurso. Falado aqui os pontos interessantes, vamos agora aos pontos não tão interessantes aqui, mas eu vou deixando logo de cara que eu gostei de boa parte do livro, são poucas coisas que eu vou falar. Bom, gente, a primeira coisa é que tem uma característica da escrita do Pierre Levy, que está em todos os livros dele, inclusive nesse, que eu acho ele um pouco repetitivo, às vezes de forma desnecessária. Às vezes ele repete as mesmas frases ou as mesmas ideias várias vezes em capítulos diferentes. E sim, eu acho que tem vezes que é necessário se repetir, se retomar certas coisas, mas tem horas que eu acho que fica um pouquinho cansativo. Mas assim, nada que estrague a experiência do livro, é só algo que talvez eu seja uma pessoa assim meio acelerada, meio ansiosa, aí eu fico um pouquinho agoniada com isso. Mas assim, no geral é um livro muito bom, ele escreve muito bem e que tem ideias muito bacanas. Mas tem um probleminha aí também. Eu acho, gente, que esse livro, o Pierre Levy, ele tem um excesso de entusiasmo com a cybercultura. O que é que eu tô querendo dizer? Ele só fala sobre os pontos positivos e ele fala muito pouco, quase nada, dos pontos negativos dessa cybercultura. E aí eu entendo, talvez, o porquê disso. Vamos lá. Primeiro que ele escreve esse livro é publicado, se eu não me engano, em 1999, em que o surgimento da internet está começando a se expandir no mundo de fato, né? Nesse momento, existe um certo preconceito com essa novidade, o que é natural, né, gente? Tudo que é novo, muito inovador e que vai nessa aceleração, mudando tudo, como foi o caso da internet, gera aquela suspeita, gera aquele medo. E aí, ele fala várias vezes ao longo do livro essa crítica, né, que a mídia e alguns intelectuais vão fazer à internet, à cybercultura como um todo, e ele não gosta porque ele sente que é uma crítica muito fundamentada no medo, numa visão conservadora, do que verdadeiramente uma crítica producente. Como se essas críticas elas ficassem numa perspectiva meio maniqueísta, colocando essa cybercultura, a internet como algo maléfico, como algo do mal. E eu percebo que o Pierre Levy tá meio que tipo de saco cheio disso. E ele mesmo fala que a minha intenção, já tem tanta gente falando mal disso, a minha intenção é falar somente das potencialidades positivas. Mas eu noto que ele não está preocupado só em falar das potencialidades positivas. Eu noto que ele realmente acha que só tem potencialidade positiva. Assim, eu sei que ele tem as ressalvas e ele fala ao longo do livro algumas problemáticas, mas assim, é de uma forma tão en passant que eu fico assim, poxa, eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais crítico aqui. Principalmente porque estamos em 2021, né, gente? Então a gente já tá com muito tempo aí de quando esse livro foi escrito. A nossa experiência com a internet, ela já tá um pouco mais aprofundada do que nesse momento aqui. Eu não sei o que o Pierre Levy escreveria hoje a respeito disso, mas eu acho que ele continua assim bastante entusiasmado sobre o assunto. Enfim, gente, gostei bastante do livro, recomendo demais a leitura dele. E uma coisa bacana é que ele diz o seguinte, ó, as coisas negativas a gente já sabe, mas é importante que a gente saiba as coisas positivas, porque é a partir delas que a gente pode construir algo positivo, ou seja, é a partir de saber quais são as potencialidades bacanas dessa cybercultura e do cyberespaço que a gente pode construir de fato isso. Então por isso que eu acho que mesmo com todo o entusiasmo dele, ainda assim é um livro muito massa para a gente pensar e refletir a cultura do nosso tempo, que está totalmente agora ligada, conectada e entranhada com esses cyberespaços e nessa cultura digital. Terminamos mais um vídeo, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, ficaram interessados aí pelo livro do Pierre Levy, falem aí sobre o que vocês pensam, se vocês já tiverem lido, coloca aí também, e nos vemos no próximo vídeo. Ah, deixa o like para me ajudar, gente. Beijos e tchau, tchau!